Meus amados, meus queridos irmãos em Cristo Jesus, a paz do Senhor. Amados, que esta paz permaneça, que esta paz habite, que esta paz continue em nosso coração, queridos, não só hoje, mas para todo sempre. Amados, eu quero convidar a você para trazermos uma breve, rápida meditação da Palavra de Deus. João, capítulo de número 10, versículo 11, pois está escrito: Eu sou o bom pastor dá vida pelas ovelhas. Eu quero agradecer a Deus por esta oportunidade, eu quero agradecer a Deus pela sua vida, por você que tem tirado minutos do seu tempo. O Senhor continue abençoando você, abençoando a sua casa, abençoando os seus projetos, abençoando a sua família, recompensando a você grandemente pelos minutos que você tem tirado do seu tempo para meditar conosco na palavra de Deus. Que o Senhor, desde Sião, te abençoe. Amados, o texto em que lemos, o versículo em que lemos, está tratando-se de dois personagens, pastor e ovelha. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero pedir a sua preciosa atenção. Você que é ovelha, pois a Bíblia nos diz que a ovelha, não estou falando de quem tem aparência de ovelha, estou falando de ovelha, pois a Bíblia nos diz que a ovelha ouve a voz do seu pastor. Mas eu quero primeiramente entrar aqui falar de um verdadeiro pastor. Eu não estou falando de uma pessoa que tem a aparência de pastor, que até tem o título de pastor, mas que não exerce a função de um verdadeiro pastor. Para que serve o pastor? Para que o pastor foi chamado? Qual é a missão de um pastor? Louvado seja o nome do Senhor. O verdadeiro pastor, ele cuida das suas ovelhas. O pastor, ele tem a missão de cuidar, ele tem a missão de apacentar, ele tem a missão dada por Deus para cuidar dos seus rebanhos. Para isso serve o pastor. O pastor é uma pessoa que foi chamado para exercer uma função de pastor. Ele foi dada autoridade enviada por Deus para ser uma liderança. E o que a gente percebe nos dias atuais, eu não estou falando, quero voltar a dizer, não me estou falando de quem tem a aparência, porque muitas vezes a aparência engana as pessoas. Então, eu estou lhe dizendo, eu estou falando com você nesse momento de quem é um verdadeiro pastor. O pastor, como eu já disse, ele tem estas missões, ou esta autoridade para guiar, para dirigir um rebanho. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus queridos e amados irmãos, a missão de um pastor é, como já disse, é ensinar, é mostrar o verdadeiro caminho para as suas ovelhas. O pastor não é só apenas para desfrutar da lã das ovelhas. Não, esta não é a missão de um pastor. O pastor, ele se preocupa com o rebanho a qual está a sua responsabilidade. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a ovelha também, ela tem uma missão. Ela tem
uma ordenança: obedecer a voz da sua liderança. Louvado seja o nome do Senhor. A ovelha, ela deve entender que ela não foi chamada para ser pastor. Ela não deve colocar a sua mão, o seu pé, ela não deve querer tomar a posição de um pastor, porque ela é ovelha. E como já disse lá atrás, a ovelha, ela ouve, ela obedece. Ela se curva perante a ordem do seu pastor. Ela obedece à sua liderança. Se a ovelha não ouve a voz do seu pastor, não obedece às regras ditadas pelo pastor, ela também não serve para ser ovelha. Ela está andando, mas não está andando de acordo à vontade do pastor. Eu quero dizer para você que nos assiste nesta oportunidade, se você é ovelha, se ponha no lugar de ovelha. Não tente entrar naquilo que você não foi chamado. Não tente exercer naquilo que você não foi chamado. Não tente entrar na parte que não lhe pertence, porque você não foi chamado para ser pastor. Você foi chamado para ser ovelha. E ovelha, como eu já disse, ovelha é dócil, a ovelha é mansa, a ovelha é obediente. Louvado seja o nome do Senhor. Se você não obedece a voz da sua liderança, porque hoje tem muitas pessoas que aparentemente parecem-se com ovelha e estão no meio do rebanho, estão no meio das ovelhas, mas não se comportam como ovelha. Ela quer ser pastor, ela quer liderar, ela quer colocar a liderança da igreja debaixo dos seus pés. Cuidado, porque você pode estar atraindo a ira de Deus para a sua vida. Porque cada um de nós fomos designados para uma missão dada por Deus. Tem pessoas que acham, porque até pregam bem, cantam bem, têm uma facilidade para falar, para ensinar, ele quer tomar a liderança, quer tomar a frente da liderança da igreja. Não faça isso. Eu estou lhe aconselhando, não faça isso, porque, louvado seja o nome do Senhor, Deus não não te colocou para ser pastor, para ser liderança. Se você tem um chamado, aguarde no tempo de Deus. Não tente entrar, passar na frente de quem Deus colocou para liderar, porque você pode se dar mal. O Senhor pode tratar com a sua vida. Então, assuma a sua responsabilidade e aceite, receba a posição que você tem. Se você é ovelha, se comporte como ovelha. Porque tem muitas ovelhas, como já disse, quero concluir, no meio de um rebanho que aparentemente elas se parecem com ovelha, mas que não são ovelha. E precisam obedecer, precisam entender que se o Senhor colocou uma liderança, instituiu uma liderança, louvado seja o nome do Senhor, não importa quem for, você tem direito, a ovelha tem direito de obedecer, louvado seja Deus, respeitar, entender que esta pessoa foi colocada
pela vontade de Deus. Não é pela vontade humana, é pela vontade de Deus. E se está ali, é porque Deus colocou ele naquela posição. Por isso, não tente passar, não tente se infiltrar no meio ou no local aonde você não foi chamado. Mas também, se você foi chamada para uma determinada posição, você também deve exercer a sua posição como ovelha obediente ao seu pastor. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados, eu quero deixar esta rápida e breve meditação para os nossos corações. Louvado seja o nome do Senhor, e que possamos entender que o pastor tem a missão de ser pastor. Ovelha tem uma missão de ser ovelha. Louvado seja o nome do Senhor. A ovelha é como já disse, ela tem que procurar a sua posição de ovelha. E o pastor também tem que procurar a sua posição de pastor. Louvado seja o nome do Senhor. Visto que o pastor é um apacentador, é um ensinador, é a autoridade que o Senhor colocou para liderar. Mas a ovelha também não deve querer tomar a posição do pastor. A ovelha também deve respeitar o seu pastor. A ovelha também deve ouvir a voz do seu pastor. A ovelha também deve obedecer a voz do seu pastor. Se o seu pastor está lhe instruindo, está lhe ensinando, está dizendo que isto não é bom para você, que isso não dá certo para você, pode até ser que o seu pastor esteja equivocado, mas você, como ovelha, deve obedecer querendo ou não querendo, gostando ou não gostando, você deve acatar a decisão do seu pastor e respeitar ele como a sua liderança que Deus colocou sobre a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Tem muitas ovelhas hoje sofrendo pela desobediência. Tem muitas ovelhas pagando o preço pela sua desobediência. Não respeita o pastor, não respeita a liderança da igreja, não respeita a mulher do pastor, não respeita a esposa do dirigente da igreja. Se coloque no seu lugar, fique no seu lugar, não entre naquilo que você não foi chamado. Louvado seja o nome do Senhor. Obedeça à voz do seu pastor, da sua liderança, a qual Deus constituiu. Louvado seja o nome do Senhor. Seja de fato uma ovelha. Louvado seja o nome do Senhor. Ande com as outras ovelhas. Ouça a voz das outras ovelhas e também ouça a voz do seu pastor. Porque você fazendo isso, você vai estar agradando a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero deixar esta mensagem, amados, para o nosso coração, para a nossa vida, e que Deus abençoe você e toda a sua casa, em nome do Senhor Jesus.